Meus irmãos preciosos e amados, Cristo Jesus, vamos abrir o livro de Deus, o livro sagrado, a Bíblia, que contém a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, será a base inicial da palavra, da mensagem que o Espírito Santo já colocou no nosso coração. Glória. E a partir desse momento, estaremos nas mãos dele, na dependência dele, e estaremos falando tudo aquilo que ele, segundo a vontade dele, a direção dele, continuar nos dirigindo, segundo a palavra e a ação do Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo de número 5, e estaremos lendo o verso de número 13. Enquanto os irmãos localizam aí, se alguém, por acaso, perto de ti, não tiver com o Evangelho, dê uma olhada discretamente e chegue perto desse irmão, dessa irmã, para que ele e ela possa também estar acompanhando essa leitura sagrada, onde estaremos inicialmente embasando a nossa palavra, segundo a orientação e a ajuda de Deus. Enquanto os irmãos vão localizando, vão um ficando perto do outro, que é muito importante que leiamos o Evangelho juntos. Esse texto sagrado, essa palavra que liberta, que transforma, que muda a vida do homem, da mulher, do moço, da moça. Essa palavra que fez diferença em minha vida e tenho certeza que continuará fazendo na minha e na vida de cada um que aqui está e todos que ainda estão no globo terráqueo para ser alcançados por esta mensagem, por esta palavra. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado, o Senhor Jesus falando: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Podem sentar, os irmãos já oraram, interceder em nosso favor. Quero pregar nessa tarde, nessa hora, nesse trabalho, nessa festividade que tem o título Consagração. Quero pregar com a ajuda e na dependência do Espírito Santo, porque sei que nada posso sozinho. Tenho consciência da minha pequenez e da minha inutilidade se fosse para falar acerca de um tema tão precioso, apenas com conhecimento humano ou as instruções que as faculdades nos dão. Mas aqui estou crente, esperançoso, com a certeza que o nosso Deus, o nosso Senhor, que nunca deixa um dos seus e das suas, que se põe na dependência dele para falar acerca da sua palavra, jamais ele deixou e jamais deixará alguém sozinho nesse momento tão importante de ministrar a palavra. E quero pregar sobre o seguinte tema: o cristão deve ser o sal da terra ou o docinho do mundo? Eu vou repetir. Memorize bem, porque o tema da pregação, da mensagem, é uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para ti. Nós cristãos devemos ser o sal da terra ou o docinho do mundo? Antes de entrar no corpo do sermão, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adão, servo de Deus, que aqui, na dependência de Deus, está dirigindo esse trabalho. Agradecer pela confiança de estar nos colocando nessa posição de ministrar a palavra neste evento. E estou ciente do tamanho da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, a partir dessa hora,
Um irmão que comentou aqui antes, me parece que foi até o pastor Adão, que não é fácil pregar. E não é mesmo. Quem tem compromisso e conhece a palavra, sabe que realmente não é fácil. Primeiro tem que pregar sobre aquilo que vive. E segundo, deve pregar para agradar em primeiro lugar a Deus, o dono da obra, o Senhor Jesus. Eu já tive em minha vida, já estou pregando há alguns anos, e tive na minha vida durante algum tempo, que eu pregava, e eu preciso confessar isso para os irmãos, porque o Espírito Santo me manda falar. E quem manda na minha boca, no meu nariz, na minha cabeça, no meu ouvido, no meu corpo é Ele. Eu só estou aqui vivo, andando, mexendo com as minhas pernas, respirando. Eu tenho certeza que não é por outro motivo, senão por Ele, para fazer a obra dEle. Senão eu já estaria debaixo de alguns palmos de terra. Eu sei o motivo de estar vivo ainda. E eu preguei algum tempo atrás, até algum tempo atrás, nos anos, eu pregava para agradar quem estava me ouvindo. E assim eu pensava que agradando os irmãos, eu estaria agradando a Deus. Mas praticando o que está em Mateus 6, versículo 6, que todos nós devemos praticar. O Espírito Santo me disse, quando eu fazia o que está em Mateus 6, versículo 6, e ele me repreendeu e danou comigo. E quando o pai ou a mãe dana conosco, ainda tem jeito. A gente argumenta, olha no olho, pede desculpa. Quando o pastor, nós onde congregamos, mesmo sendo obreiro, pastor, nós temos pastores, nós estamos sob autoridade. Quando é o pastor, nosso líder, que dana conosco, ainda tem jeito. A gente argumenta e pede uma ajuda e tem jeito. Mas quando é o Espírito Santo, meus irmãos, companheiros, aqui na tribuna, que eu cumprimento na pessoa do pregador, irmão Cândido, todos os meus irmãos aqui obreiros, quando é o Espírito Santo que dana conosco, o aperto é muito grande. Porque não há o que argumentar, não há o que dizer, porque ele sabe, ele conhece, com ele não funciona desculpa. Tem que ser sincero. Sim, seja sim, e o não, seja não. E ele danou comigo e me disse, meu servo, não é assim nem para isso que eu te chamei. Tu deves pregar, mas é pensando em me agradar. Senhor, agradar o Senhor. E não os que te ouvem. Pregando para me agradar, para agradar o Senhor Todo-Poderoso. Todos os que te ouvem, que são sinceros, vão ser edificados pela minha palavra. E eu falo, diz o Senhor, não é o que vocês querem ouvir. Eu falo o que vocês precisam ouvir. Aleluia! E eu chorei muito. Mergulhei nas lágrimas. E pedi a Deus misericórdia. E que eu ia corrigir isso. E eu venho lutando para corrigir. Para a glória de Deus. Os meus convites para pregar caíram mais da metade a partir dessa decisão e desse compromisso. A maioria dos que me convidavam não me convidam mais para pregar e fazer parte dos seus eventos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu não me entristeço por isso. Porque aquele que me chamou e te chamou, aquele que abriu os braços na cruz do Calvário, e que nos deu esse direito, Ele está sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. Mas ainda, os convites que ainda acontecem, Aleluia. às vezes, por causa das minhas limitações, Aleluia. entre tantas dificuldades do dia a dia, para a glória de Deus, às vezes ainda não consigo atender todos os convites, para a glória de Deus. Aleluia.
E as mensagens que tenho pregado a partir dessa ocasião que confessei para os irmãos. Eu entendi, meus queridos e amados de Cristo, que vale mais a gente pregar menos vezes durante o ano e não ter uma agenda tão cheia. Pregar poucas vezes durante o ano, mas que essas pregações e essas mensagens sejam fiéis ao Evangelho, que sejam do trono da graça, e que seja algo coerente, verdadeiro e sincero da parte do Espírito Santo, porque essa mensagem faz diferença para a vida de quem prega e de quem está ouvindo. Terminando essa confissão, e vamos entrar no tema dessa pregação, eu quero dizer ainda algo para os irmãos. Quando eu pregava, antes de compreender isso, e pregava para agradar quem estava me ouvindo, às vezes, por bondade e misericórdia de Deus, em algum momento o Espírito Santo me tomava, porque é Deus que usa, é Deus que está no controle. E os irmãos se alegravam, transbordavam no Espírito, e era aquela alegria, e o mover do Espírito, os irmãos sabem, não tem explicação humana. E acontecia aquele fervor espiritual. Porém, ao terminar o evento, saindo fora do templo, a gente às vezes ia conversar, eu estava escutando alguém conversar. E uma das vezes, eu ouvi alguém dizendo assim: tu viu como Deus usa aquele irmão? Tu viu que bênção, que maravilha? E outro irmão, é mesmo, é verdade, foi uma bênção, maravilha. E alguns ainda lá falavam, que mistério, aleluia. E alguns ainda falando em línguas. Mas eu cheguei em uma dessas pessoas e perguntei: onde é que foi lido no tema da mensagem que foi pregada? A pessoa não sabia dizer onde foi lido. Sobre o que foi a pregação que foi ministrada? A pessoa não soube responder sobre o quê. E eu perguntei: o que tu aprendeu? O que somou na tua vida? O que edificou a sua vida espiritual com Deus? Eu não sei, foi uma bênção, foi uma maravilha, mas eu não sei. E eu me senti um fracassado e um derrotado. Porque não adianta, irmãos, só barulho, não adianta só oba-oba, não adianta só pregação, para os irmãos chorar e se emocionar e pular e saltar. Não adianta só isso. É preciso que a palavra seja pregada com direção no Espírito, com clareza, com autoridade, amor, ousadia, intrepidez e unção, para que a palavra tenha o efeito para o qual ela está sendo lançada. E a palavra de Deus, que é pregada na direção do Espírito, para agradar a Deus, ela tem clareza na boca de quem está sendo usado para falar. E quando termina a pregação, a maioria sabe algo acerca da mensagem. Alguém sabe alguma coisa e aquela mensagem edifica a vida, muda alguma coisa. Então, meus queridos e preciosos de Cristo Jesus, os irmãos que acompanham a minha caminhada desde o início, e ainda, às vezes, não estivemos juntos para ministrar a palavra, talvez os irmãos percebam alguma diferença nesse momento, mas tudo seja para a glória de Deus. Entenda bem, meus amados, o meu objetivo não é atacar ninguém, não é ofender ninguém, mas a palavra precisa ser pregada como ela é, verdadeira, imparcial, porque é essa palavra verdadeira do Evangelho que nos levará, na pessoa bendita de Cristo, para o céu, e nos livrará da condenação eterna do inferno,
e perdoa nossos pecados em Cristo Jesus. Então aprendi a pregar pela palavra de Deus, segundo o que o Espírito Santo mandar. E os irmãos que sentirem têm toda a liberdade para glorificar a Deus, para falar em línguas estranhas, para se levantar, se for necessário, no poder do Espírito. Tem toda a liberdade. Mas se não houver também, nós vamos continuar pregando a palavra. E a palavra vai agir e vai alcançar todos, aqui e aí, segundo a sinceridade de cada um de nós e o mover da palavra. O versículo que lemos, amados e preciosos de Cristo Jesus, traz no seu texto o tema da pregação desta hora. E o tema é esse, eu repito: nós cristãos devemos ser o sal da terra ou o docinho do mundo. Porque esse tema, meu irmão, entenda, queridos, nós vivemos em tempos que está havendo uma grande confusão, porque começou a cumprir em nossos dias, já há alguns anos, o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 1 e versículo 8, e também o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que eles mesmos, ou um anjo descido do céu, anunciasse outro evangelho, além do que ele já tinha anunciado, que é o evangelho de Cristo Jesus, que essa pessoa, esse homem ou mulher, seja quem for, seja anátema, seja amaldiçoado, e nos orienta no contexto dessa palavra a não receber outro ensinamento, outro evangelho que não seja o de Cristo Jesus. Mas nós estamos vivendo em dias que há uma confusão e há muitos evangelhos sendo pregados. Quem acompanha pela internet ou pela TV, nós encontramos N pessoas com títulos e mais títulos de homens de Deus pregando evangelho que não condiz, que não é de acordo com o que está nas Escrituras. Aleluia, Jesus. E nós precisamos, como pregadores da palavra, como servos e servas de Deus, que temos esse ofício e essa grande responsabilidade de pregar, de anunciar as boas novas de Cristo, a palavra da verdade que liberta, como está em João 8,32. Nós precisamos pregar e esclarecer para todos que nem todo evangelho que está sendo pregado por aí é verdadeiro, e é o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro, a palavra que faz diferença, que restaura, resgata, põe de pé, transforma, liberta e salva o pecador, só existe um evangelho. O evangelho segundo o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi anunciado, pregado e vivido por Cristo Jesus e posteriormente por seus apóstolos e até hoje representado na terra por nós, por mim e por ti. E o Senhor Jesus está dizendo nesse versículo que fiz menção inicialmente, que eu e tu, nós somos o sal da terra. E eu quero lembrar com os irmãos, para os irmãos perceberem com clareza o papel do sal. Porque nenhum dos exemplos que Jesus usou, nenhuma das parábolas, nenhuma das metáforas que Jesus utilizou, foi assim para brincar, foi assim para fazer um teatrinho. Não foi. Todo exemplo que o Senhor Jesus usou, um significado profundo, e que faz diferença para a vida de toda mulher, todo homem, toda moça e todo moço. O sal, qual é o papel do sal? A função do sal. Entenda bem, estávamos em casa há alguns dias atrás, era a hora do almoço, e por bondade de Deus e o nosso esforço, nós organizamos a nossa agenda, a nossa rotina, e nós temos, pelo menos uma vez por dia, um momento que nós estamos juntos à mesa. Na hora do almoço, nós fazemos essa refeição juntos. Lemos um versículo, oramos a Deus, agradecemos e ali almoçamos. Aleluia. E naquele momento do almoço, meu filho caçula, Lindomar Filho, tem 11 anos, ele não pôde estar conosco hoje, estava esperando uma pessoa
que vai para a nossa casa, ele disse assim: papai, acabou o sal. Observe bem, meus irmãos, enquanto o sal está sendo utilizado lá na comida, nenhum de nós percebe que o sal está lá. Enquanto está sendo usado na comida, pode ser o prato que for. Ninguém diz assim: eu nunca vi. Alguém diz assim: mas que sal gostoso, essa comida está maravilhosa, que sal delicioso, maravilha. Não houve ninguém elogiar o sal. O sal é desprezado. O sal ele é deixado de lado. Ninguém menciona, ninguém fala no sal. Aleluia. Ninguém reconhece o sal, até que ele falte. Aleluia. Quando falta o sal, todos percebem a diferença. E não há nenhuma comida, nenhum prato. Nós podemos ir nos melhores restaurantes que existem no Brasil e pedirmos os maiores chefes de cozinha para preparar as opções que tem ali no menu, os melhores pratos. E ele tem uma infinidade de temperos que ele pode usar, as irmãs principalmente, que tem entre tantos talentos esse também de cozinhar, elas sabem usar vários temperos. Mas se faltar o sal, nenhum restaurante, pode ser os melhores, permanecerá com as suas portas abertas. Ninguém conseguirá comer, pode ser filé, pode ser picanha, pode ser os melhores pratos. Ninguém conseguirá comer por uma sequência de dias se não tiver o sal. Aleluia. O restaurante vai quebrar. E meu filho disse: acabou o sal, papai. E a comida não está, acabou o sal. E tudo bem, meu filho. Vamos comprar logo em seguida. A irmã deve ter esquecido de me avisar. E vou providenciar. No outro dia tinha sal. E a comida estava deliciosa com o uso do sal. Glória a Deus. Só que aí ninguém lembra do sal novamente. Nós somos o sal da terra. De uma maneira geral, a maioria das pessoas não percebem e não reconhecem a importância da igreja na terra, a importância e a diferença que faz a humanidade, a igreja aqui nesse planeta. Muitas vezes despreza. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, tu já foi desprezado e desprezada por querer ser fiel e ser sal da terra? Mas o Senhor está dizendo que esse sal, ele faz a diferença. E nós, como igreja, nós precisamos estar conscientes dessa diferença para percebermos que em tempos de tantas heresias que estamos vivendo, onde estão querendo ensinar outros evangelhos e misturar, pega parte do evangelho verdadeiro, mistura com outras receitas, com outros temperos, com muito açúcar, com muito doce, e eles querem transformar o sal da terra, o evangelho verdadeiro, em docinho do mundo. E observe, queridos e preciosos de Cristo, que em muitos lugares, em nosso meio, muitos já deixaram de ser o sal, e agora são o docinho do mundo. Meu irmão pregador, como é que eu vejo, como é que eu percebo a diferença entre sal da terra, um crente sal, e um crente docinho do mundo? Entenda bem, olhe bem aqui para a minha face. E comece a perceber, vamos pela palavra de Deus. Mateus 7, versículo 20. Jesus nos dá uma pista muito grande, muito importante, de como conhecer na nossa vida, porque primeiro é na nossa vida. Primeiro é em nós, e começa aqui no altar. Começa daqui, entre os obreiros, nós, pregadores, pastores, a liderança começa de nós. Segundo a palavra, não começa daí.
Os pregadores de docinho do mundo, eles não querem pregar assim mais. Eles querem pregar e colocar o fardo em cima das ovelhas, do rebanho. E deixar nós assim, tranquilo, com a asa livre. Mas não é assim que está escrito. O exemplo vem de nós. Se o altar estiver arrumado, se o altar estiver aceso, se o altar estiver de acordo com a palavra de Deus, se o altar estiver firmado na palavra, se o altar estiver firmado na oração, se o altar estiver firmado e temperado, estiver com sal fazendo a diferença, todo o rebanho que estão ouvindo esse altar, esses servos de Deus, que estão na palavra de acordo com o Evangelho, sendo sal e fazendo a diferença, o docinho do mundo, maligno, beliânico, diabólico, será expulso, será jogado fora de nosso meio. Não vai permanecer, porque a palavra é mais forte. O Espírito do Senhor é mais poderoso. O sangue de Cristo purifica, transforma, restaura e mostra o que está errado e mostra o que precisa sair e limpa e purifica. Mas tem que ser de acordo com a palavra verdadeira que é. Então atente bem aqui para mim. Em Mateus 7, versículo 20, Jesus disse assim, há uma pergunta. Como é que nós vamos saber? Os discípulos perguntam a Jesus, como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos conhecer? Aí Jesus diz assim, pelos frutos. Glória a Deus. Vós os conhecereis. Pelos frutos. Não adianta falar bonito. Não adianta só pregar bonito. Não adianta vestir bem. Não adianta ter aparência de que é, mas não é. Não adianta ter gravata de pregador, paletó de pregador, aparência de pregador, ter a função de pastor, estar exaltado aqui entre os homens, como os maiores e os melhores. Não adianta só isso. Sabe o que vai dizer a verdade, dizer se é, se não é, se tem, se não tem, quem não tem, quem é e quem não é? Aleluia. Os meus e os seus frutos. Estamos caminhando. Existe uma multidão olhando para nós, como já foi mencionado aqui por alguém. E na nossa caminhada, querendo ou não querendo, nós vamos deixando frutos. Os frutos vão ficando. E os frutos vai dizer quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem. Muitos parecem que tem, mas não tem. Muitos ensaiaram, se tornaram artistas de público. Eles são atores. Eles são profissionais para ganhar dinheiro com o Evangelho. Eles vão em cima de um altar como este, num evento, num congresso, num ginásio, e prega bonito, tem eloquência, conta história, conta testemunho, e às vezes nós emocionamos e até choramos. E quando nós vamos ver o fruto dessas pessoas, os frutos não conferem com a palavra do Evangelho. Não é sal da terra. É docinho do mundo. E docinho do mundo pode até continuar em nosso meio. E a Bíblia diz que vai continuar. Tem sal da terra? Tem. Mas tem docinho do mundo. Como é que a Bíblia chama esses? De bodes. Tem bode e ovelha. Ovelha permanece sendo sal da terra. E os bodes, docinho do mundo, eles misturam com o mundo. Está aqui no nosso meio, mistura com a gente. Maravilha, dá abraço, dá tapinha nas costas. É só alegria. Ô irmão, que bênção, maravilha. Que bênção, glória. Vai para uma roda de escarnecedor. Na faculdade, no trabalho, no dia a dia, na vizinhança. Em todos os lugares que nós andamos. Aleluia. Nós não estamos vendo uns aos outros, mas existem dois olhos, diz em Apocalipse, que tudo vê. E ele está vendo. E esses que são docinho do mundo, que está em nosso meio, ele se adapta na roda dos escarnecedores, ali conta piada de mau gosto, ri, participa, abraça político, faz aliança com político, mistura com toda a raça que não tem compromisso nenhum com Deus. E pense e me pergunte, é para pregar o Evangelho? Se fosse maravilha, dever meu e seu, bênção de Deus, vamos misturar com todos eles, para pregar a palavra, pregar o Evangelho, bênção de Deus.
Marcos 16, a partir do versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. Mas não é para pregar o evangelho, docinho do mundo. Esses crentes docinho do mundo, eles misturam porque eles querem estar bem no filme. Aqui e lá. É verdade. Aqui, mas mistura. Aqui é uma coisa impressionante. Tu olha e tu não acredita, mas é mesmo, não é. Mas não é. Aleluia. Só parece que é mesmo. Pensa em alguém que parece que é. Está no nosso meio. Segundo as pesquisas do ano passado, cerca de 2, 3 meses atrás, a população tida como evangélica, como povo de Deus, aspas, sal da terra, nós já somos 1/3 da população brasileira. A população está em torno de 200 milhões de habitantes. Aleluia, Jesus. 1/3, faz ideia, quase 70 milhões. Aleluia. E eu pergunto, onde é que está essa diferença? Cadê o impacto na sociedade, no mundo, na cidade onde nós moramos, no estado, no país? O Evangelho diz que 12 pessoas escolhidas começou a fazer a obra. Aleluia. Depois vieram mais 100. Aleluia. Depois quase 3.000. E dentro de pouco tempo, Aleluia. todos os lugares possíveis de ser alcançados, a cavalo, a pé, de jumento, de navio e assim por diante, já tinham ouvido a palavra do Evangelho. E esses homens e mulheres, moços e moças, mesmo sendo perseguidos de morte até a morte, eles fizeram diferença na sua época. E nós estamos aqui nessa hora por causa deles obedecer a palavra do Evangelho. E embora numericamente Aleluia, Jesus. esteja nas pesquisas que nós somos 1/3 da população. Aleluia, Jesus. Perceba, meus irmãos, 1/3 da população, quase 70 milhões de pessoas, estão dizendo que é crente. E aí nós precisamos entender que é algo importante. A diferença entre ser crente, Aleluia. ser religioso e ser cristão. Aleluia. Ser crente, irmãos, entenda bem, é alguém que crê em Deus. Uma pessoa que crê em Deus é crente. Aleluia. O católico é crente? É crente. O católico praticante, ele diz que crê em Deus, ele diz que crê em Jesus, porém ainda não estudou o Evangelho. O dia que começa a estudar pode ser frequentador, pode ser fiel da Igreja Católica, pode ser coroinha, sacristão, padre, bispo, papa, seja quem for. Se estudar o Evangelho com o coração aberto, crendo pela fé que isso é a palavra de Deus, não permanecerá lá. O espírito é crente? É crente. Os espíritas da linha branca, eles dizem que creem em Deus. Aleluia, Jesus. Mas perceba, meus irmãos, quando nós vamos observar os frutos, nós percebemos a diferença. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que até Belial, o inimigo de nossas almas, Satanás, é crente. Aleluia. Crê que estremece. Você tem tanta certeza que estremece, mas não obedece. Aleluia. Então nós já sabemos o que é ser crente. Agora vamos ver crente evangélico. Crê em Deus e fez uma confissão de fé e agora congrega num templo, numa instituição, numa denominação evangélica. Crente evangélico. Agora nós podemos encontrar pessoas que são crentes, são evangélicas, entraram no Evangelho, e eu conheço algumas pessoas que estão no Evangelho há quase 30 anos, eu conheço. Para minha tristeza e alegria de Belial, pessoas da minha própria parentela, vai fazer agora, no próximo ano, 30 anos, congrega na Assembleia de Deus. Aleluia. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles nem um dia. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles nem um dia. Aleluia. Por quê? Porque quando o Evangelho entra, meus irmãos, como está entre outras passagens, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um sentido duplo essa palavra. Tem um sentido espiritual para a igreja de Laodiceia, que expulsou o Evangelho de dentro dela, e a igreja morna que fica.
mas tem um sentido literal para nós. Ele está à porta, está escrito e bate. E essa fechadura é a única fechadura invisível e que só tem jeito de abrir pelo lado de dentro. É a porta do meu e do seu coração. A fechadura é por dentro. Não tem jeito de entrar por fora. É preciso do dono abrir. E aí está escrito que quem abrir a porta, ele entra, ceia e faz morada. Eu pergunto, irmãos, um lugar que Jesus mora, fica melhor ou não fica? Me ajuda aí. Glória a Deus, é verdade. Um lugar que Jesus entra e faz morada. Ele entrou, eu fecho a porta. Agora é comigo. Junto, vamos lá. Esse lugar vai melhorar ou não vai? Não interessa como é que era antes. Não interessa. O chamado para ser sal da terra. Não interessa como é que era a minha, a sua vida antes. O irmão Lincoln, sabiamente, compartilhou conosco, alguns instantes atrás, a respeito da lição de hoje, a lição número 9 da nossa revista. O tema, a conversão de Saulo de Tarso. Se nós lermos o capítulo 9 todo, nós vamos perceber a forma que foi o chamado, a forma que foi a direção para ele deixar de ser religioso, membro do judaísmo, e se tornar agora crente cristão. E ao ponto de ser perseguido pela causa do Evangelho. E seguindo os capítulos, nós vamos encontrar um momento que Ananias é enviado por Deus para ir encontrar com Saulo, que após o encontro com Jesus, ele sai do encontro cego. E ele é dirigido para a casa do nosso irmão Judas, não Judas Iscariote, o traidor. Existe pelo menos 5 irmãos Judas no Novo Testamento. O traidor é apenas o Iscariote, os demais permaneceram fiéis. 5 irmãos Judas no Novo Testamento. Só o Iscariote é o traidor. Então ele vai para a casa de um irmão Judas, na rua chamada direita. E Paulo está lá orando. E aí Deus fala com Ananias. Ananias, vá na casa do irmão Judas, na rua chamada direita, lá está aí um homem que está orando. E conta para ele o caso, dá a missão. Antes dele obedecer, sabe o que acontece? Aleluia. Lembra bem se não aconteceu contigo. Aleluia. Que já aconteceu comigo. E é bem possível que tenha acontecido contigo, meu irmão e minha irmã, obreiro do Senhor que aqui está, que quer ser sal da terra e permanecer, não quer perder o seu tempo, a caminhada aqui, não quer chegar no final e ouvir o que está em Mateus 7, versículo 21 no final. Aleluia. Entenda bem. E aí Ananias começa a dar a ficha do apóstolo Paulo. Veja bem. Ananias agora vai dar a ficha. Já pensou? Irmão, sabe do que eu estou falando? O Espírito Santo está dizendo assim, tem meu servo aqui, minha serva que sabe direitinho. Aleluia. O que essa palavra está falando? Meu irmão, minha irmã, serva do Altíssimo, servo do Altíssimo. Aleluia. Lembra daquele momento que alguém começou a querer passar a sua ficha para os outros? Querendo detonar, querendo denigrir a sua imagem, querendo te lamear e te detonar? Porém não sabia que as suas vestes, as minhas, que um dia foram manchadas e sujas, de lama, de pecado, de engano, hipocrisia, religião e tudo que não presta, agora elas estão lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, e as únicas manchas que pode ser vista é salpicado de sangue. Aleluia! Oh glória! E a mancha do sangue na minha e na sua vida, na veste espiritual, não é sinal de derrota, é sinal de vitória, é sinal de promessa cumprida na sua família, no seu lar, nos seus filhos, nos seus netos, no seu ministério, na sua caminhada com o Senhor Jesus. Aleluia! Aramanto, nigelanto, idemanto, idevá. Araço, niquei, laço, idevá. Aleluia. E Ananias começa a passar a ficha. Mas Senhor, vem cá. Eu quero passar para o Senhor. Acho que o Senhor está com... Desculpa aí, mas acho que o Senhor está com um problema aí nesse sistema aí. Está meio... Acho que está com vírus. Ou está usando internet de escada. Tem um problema aí. A ficha desse homem é péssima. Esse Saulo é perseguidor nosso. Esse homem é assassino. Ele ajudou a matar a companheiro nosso. E Deus veio para ele: vai! Mas Deus disse: vai! Aleluia. Senhor, ele matou aquele jovem, o fiel. Nosso irmão Estevão, ele matou, ajudou a matar e apedrejar. Vai!
Glória a Deus. Vai. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, quando nós temos um compromisso diante do Senhor de permanecer fiel à palavra do Evangelho, ser sal da terra e não nos virarmos em docinho do mundo. Por mais que tentem, vão tentar. Jesus disse isso. Vão tentar nos denigrir. Vão tentar nos desanimar. Vão tentar passar a minha e a sua ficha para os outros. Tanto de dentro quanto de fora. Vai tentar queimar, vai tentar atrapalhar. Na congregação que nós congregamos, na escola, na faculdade, na própria família. Mateus 10, versículo 36. Aleluia. Até na própria família, Jesus disse. Mas permaneça, sabe quem vai ser o meu e o seu advogado? O Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. E ele disse, vai! Vai! Aleluia, Jesus. Imagine comigo, a irmã Denise, mas por que, Senhor? Aí o Senhor pergunta, respondendo para mim e para ti. Porque ele, ela, essa pessoa é um vaso para mim escolhido! Glória! Escolhido! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia. Aleluia! Fala, Deus. Então entenda bem. Primeiro ponto, dos frutos que nós conhecemos, quem é e quem não é. Quem começou a ver bem, irmãos, sal da terra fiel, e eu conheço muitos. Eu fui criado dentro da igreja. Papai nos levou para a igreja, tinha 7 anos de idade. Mesmo com meus altos e baixos, fiquei 7 anos fora. Mas eu sei, eu conheço. Glória. Muitos que começaram bem e caminharam por anos fiéis, sal da terra. Aleluia. Pregadores renomados, hoje estão na mídia, na TV e na internet. E com o passar dos anos, 10, 15, 20 anos, Aleluia, Jesus. não suportaram a pressão do mamon. E Deus disse, na pessoa de Cristo Jesus, que não tem jeito de a minha pessoa e a sua pessoa servir a 2 senhores. Aleluia. Não tem. Por mais que tu for artista, por mais que eu queira, vai ter que fazer uma escolha. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é o Deus, o demônio, o Deus com D minúsculo que está por trás do dinheiro. É o poder desse mundo. E sabe onde muitos de nossos irmãos caíram? Aleluia. Na maldita e beliânica pregação da teologia da prosperidade. Glória a Deus, é verdade. Sabe quem pregou a primeira vez a pregação da teologia da prosperidade? Satanás. Tem gente que pensa que foi um pastor dos Estados Unidos que trouxe para cá nos anos 90. Não foi ele, não. Ele só copiou do diabo. Quem pregou a primeira vez a teologia da prosperidade foi o diabo. Quando? Mateus capítulo 4. O diabo tenta enganar Jesus nas escrituras, não consegue. Aí ele pega Jesus e leva ele lá no alto, no pináculo, e mostra pelas riquezas todas do mundo. E oferece as riquezas. Para ele mudar de ministério. Verdade. Para ele mudar de lado. Ele deixar de ser sal da terra e se tornar docinho do mundo. Eu te dou tudo. Jesus, é só você virar docinho do mundo. Me adorar aqui um pouquinho, eu te dar tudo. É verdade. A resposta foi não. Glória a Deus. Não. E sim, para a palavra da perseverança, que nos levará à vitória. Aleluia! Mas muitos que hoje estão na mídia, eu lembro de alguns deles, no ano de 91, pregando em congressos, como um congresso em Anápolis, em Goiânia, e eles pregando a palavra fiel do Evangelho, sal da terra, fazendo a diferença. Glória a Deus, aleluia. Quando começa o ano 2000, 10 anos depois, estavam de docinho do mundo, na mídia, pregando outro Evangelho. Eles estão lá, mas eles não já observaram, os irmãos que acompanham, eu acompanhei esses programas de TV, de pseudos pastores, apóstolos, bispo e título, até que eles inventaram que não tem na Bíblia, apóstolos primais, bispos primais, coisas que não existe fundamento na palavra. E veja bem, eles, durante 2 anos que eu acompanhei, 2 anos, eu não vi nenhum deles
Pregar o Evangelho, sal da terra que faz a diferença e dizer, existe um inferno. E quem não tem aliança com Cristo Jesus, quem não recebeu o Senhor Jesus como único Salvador e procurar viver de acordo com o Evangelho, vai para o inferno, não é para o céu. Eu não vi nenhum pregar claramente, objetivamente, não. Não vi nenhum pregar sobre arrependimento de pecado. Em desfazer a velha aliança com o mundo, o velho homem nascer de novo, não vi. Eu não vi nenhum deles pregar sobre o arrebatamento que alguém mencionou aqui hoje. E o Senhor Jesus que nós pregamos disse sobre o arrebatamento. A igreja do Senhor Jesus sem a promessa do arrebatamento é inútil. Sem perdão dos pecados, para quem está aqui? Aleluia. Para que pregar o Evangelho? Para que andar com a Bíblia Sagrada? O livro que contém a palavra de Deus? Para quê? Riqueza financeira é possível conseguir, meus irmãos, trabalhando seriamente, estudando, levando a sério. Quem tem ajuda de pai e mãe, aceitando a ajuda do pai e da mãe, pegando firme, estudando, trabalhando, segurando, ganhando mais e gastando menos, pode melhorar financeiramente. O tempo que eu mais ganhei dinheiro, o tempo que eu mais melhorei financeiramente, era o tempo que eu estava afastado da igreja. O Espírito Santo está falando para me confessar isso aqui. Por 7 anos eu nunca fui vagabundo. Papai nunca nos ensinou, são 5 irmãos, a ser vagabundo e ser alérgico ao trabalho. Papai não ensinou. Ensinou desde cedo a trabalhar, acostumar com o trabalho. O trabalho dignifica o homem e a mulher. 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Todos nós, com 18 anos de idade, nós estávamos preparados para casar. Quem quis casar com 18 anos, estava pronto para casar. Tinha coragem de peitar, encarar o trabalho, encarar o serviço, responsabilidade, trabalhar dia e noite se for preciso, serviço maneiro, serviço pesado, no sol, na chuva e assim por diante. Minhas irmãs com 16 anos de idade. Uma quis casar, casou, estava pronta para casar e assumir a responsabilidade do lar, do marido, dos filhos e tudo mais que Deus tinha e tem na vida dela. Minha outra irmã não quis, casou com um pouco mais do que isso. Mas veja bem, meus irmãos, esse evangeliquez que está por aí, essa mistura de docinho do mundo, desses que estão lá, eles não têm coragem de falar sobre a verdade do Evangelho. E isso é preciso ser dito para alertar os nossos irmãos que existe irmão gosta chamando esses camaradas de homem de Deus. E homem de Deus e mulher de Deus é homem e mulher que tem coragem de parecer que é crente, de falar que é crente, de se comportar como cristão, de testemunhar como cristão, de viver como cristão. É isso que o Evangelho diz. É parecer, é falar e é ser, é viver. Isso é ser cristão. O povo eleito, redimido, resgatado na cruz do Calvário. Esses homens e mulheres, moços e moças, são os eleitos de Cristo Jesus. Não é todo mundo que está aí dizendo, Senhor, Senhor, nós somos, eu quero, eu vou, eu quero. Todo mundo quer. Aleluia. Se perguntar o católico quer, se perguntar o espírita quer. Se perguntar agora, começou há cerca de 3 anos. E escutem bem, atente bem aqui para mim. Paz, meus senhores e senhoras. Cerca de 3 anos começou. A Igreja Evangélica dos Gays e Lésbicas de Jesus. São Paulo e Rio de Janeiro já tem, a sede está enviando missionários. Quase todas as capitais do Brasil já tem. Tive notícia que em janeiro chegou em Goiânia. Igreja Evangélica dos Gays e Lésbicas de Jesus. Tem pastor, obreiro, missionária. Todos os cargos que nós temos, eles copiaram. Bem lembrado, fazem e aceitam e permitem e diz que aquele outro evangelho, o evangelho docinho do mundo, que pode homem casar com homem, mulher casar com mulher. E o evangelho verdadeiro diz que não. O Senhor Jesus diz que cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua esposa. Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Mas esses irmãos que estão lá não têm coragem de pregar claramente sobre isso. Estão lá e não têm coragem de falar que o Senhor de uma nação, bem-aventurada nação,
cuja Aparecida do Norte é o Senhor. É assim que está escrito na Escritura. Aleluia, Jesus. Aparecido do Norte é o Senhor. Bem-aventurado esse povo. Não. Está escrito na Escritura que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E no Brasil, o Papa Carol Wojtyla, antes desse que está aí dentro da seis, ficou conhecido como João Paulo II, Carol Wojtyla veio aqui, beijou uma estátua de barro, achada num rio, sem cabeça, foi emendada, ela nem existiu como pessoa, como existiu nosso irmão Pedro, nossa irmã Maria, irmã Marta, como existiu Filipe, Bartolomeu, Tiago e assim por diante. Esse camarada pegou uma imagem de barro, essa turma, beijou e disse que essa imagem era a padroeira do Brasil a partir daquela data. E ficou. Tem até um feriado em outubro, me parece que é dia 12, e é para ela. E a Escritura diz que por trás de cada imagem tem um demônio. É um demônio. E esses irmãos não pregam contra isso. Aleluia. Não rasga o verbo e fala a verdade. Está escrito nas Escrituras. Que aquele, nós, agora é para nós, irmãos. Aqui. Aleluia. Nós, que temos a oportunidade e o dever de pregar. Quando nós não pregamos a palavra toda como ela é, inteira, o sangue daqueles que estão indo para a condenação não ficará somente sobre eles, ficará sobre nós. É verdade. Não é a minha palavra, eu não estou falando da palavra do irmão pregador irmão Lindomar, nem do pastor Adão, esse servo de Deus que aqui está, nenhum dos irmãos, nem do pastor Valdiron que está em algum lugar nesse momento, que preside em Goiás, homem de Deus que eu respeito, ele e a sua esposa, a missionária Marlene, parece crente, anda como crente, fala como crente, testemunha como crente, e os frutos deles é fruto de crente cristão, não crente docinho do mundo, crente sal da terra. Não é a palavra do pastor Valdiron que eu estou falando. Eu estou falando é a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, que está acima de tudo e todos. Aleluia! Meus irmãos, amados e preciosos de Cristo Jesus, não adianta nós querermos nos misturar e nos tornarmos docinho do mundo. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui é até fácil manter o cartão de visita, a embalagem, usar a capa da hipocrisia que os fariseus usaram durante muitos anos, mas quando o Senhor Jesus foi ter com eles, entre outras passagens, no capítulo 23 de Mateus, no capítulo 23, exclusivo para eles, tem 7 ai de Deus lá para eles, tem 7 ai de Deus para os hipócritas, no capítulo 23 de Mateus, ai de vós, hipócritas, ai de vós que prega e não vive, ai de vós que não prega toda a verdade, ai de vós que só quer aparecer, ai de vós que não ensina e vive a verdade. É a palavra inteira como ela é. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ajudai-me, Senhor, ajudai-me. Ajudai-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Terceiro tipo de crente, e termina essa parte, para irmos para a conclusão da mensagem. Primeiro crente, o crente universal, o crente que crê em Deus, católico, espírita, qualquer um que diz que crê é crente. Observe os frutos, vamos descobrir se ele é crente universal ou se é crente cristão. Segundo crente, é o crente evangélico, congrega, tem cartão de membro, participa da ceia, é obreiro, tem pastor, tem missionária, tem todos os níveis da igreja. Entrou no evangelho, mas os frutos mostram que o evangelho nunca entrou nele ou nela. Não adianta querer mentir, não adianta tampar o sol com a peneira. Os frutos mostram na minha vida e na sua vida, na vida de todos que estão por aí. Todos. E um dia nós vamos encontrar com aquele que tudo vê. E nesse dia todas as nossas obras vão ser postas à prova. Por isso que não adianta pregar o evangelho docinho do mundo. Não adianta pregar equivocadamente como eu preguei um tempo atrás para agradar a multidão. Não adianta, porque vai junto com aqueles que seguem a gente para o abismo. É melhor pregar a palavra verdadeira. Como disse Jesus, salvará tanto a si quanto os que te ouvem. Quantos querem permanecer salvos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Terceiro tipo de crente é o crente, irmão, cristão. Sabe o que significa cristão no original da palavra? Eu indico para os irmãos se puderem, fazer o curso de bacharel de teologia, grupo sério, alguém que tem compromisso com o evangelho. Porque tem curso de bacharel sério e tem curso herético, enganador, para formar religiosos. Mas tem curso sério, como Deus me abençoou, que eu consegui terminei em outubro passado, que fala de acordo com a palavra, que nos chama a atenção, que nos mostra detalhes acerca das Escrituras e nos prepara para a obra, como ela precisa ser feita, em nome de Jesus. A palavra cristão no original, sabe o que significa? Imitador de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Cristão é diferente de crente. Aleluia. Cristão é diferente de evangélico. E cristão é totalmente diferente de religioso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cristão crê em Deus, crê. Aleluia. Cristão congrega como evangélico, congrega. Aleluia. Cristão é igual religioso? Jamais. Porque religioso só mantém a aparência, só mantém a embalagem. Cristão, ele obedece a palavra. O prazer dele, como está escrito, é a lei do Senhor, meditar, é na palavra do Evangelho. Ele tem prazer em imitar. É prazer, tem vontade, fome e sede de justiça. Quer a cada dia melhorar, cada dia ser mais sal, cada dia mais estar no tempero certo, na medida certa, no equilíbrio. Isso é ser cristão. E aí, meus irmãos, atente bem aqui para mim. Aleluia. Bem-aventurado, diz a palavra. Todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça, todo obreiro, todo pastor, todo missionário, todos que forem cristãos, que forem servos de Deus. Porque para o cristão, a maior posição que um homem ou uma mulher cristão e cristã pode alcançar, sabe qual é? Não é de obreiro, não é de líder das senhoras, não é de líder dos varões, não é de obreiro, missionário, não é pastor, não é apóstolo, não. Para um cristão, para uma cristã, o maior cargo, a maior posição, o lugar mais alto é o que Jesus disse: servo de todos. Servo. Servo. Aleluia. Aleluia. Viste, meu servo Jó? Deus elogiou. Irmão, uma coisa é receber elogio de companheiro nosso. É bom, às vezes, um elogio, uma palavra de ânimo, não bajulação, não palavras lisonjeiras, não. Uma palavra de ânimo, é importante, é bom. Mas já pensou ser elogiado por Deus? Aleluia. Ele lá de cima olha para mim, olha para ti. Aquele momento que você está lá chorando, orando, naquele particular com Deus, meu irmão, minha irmã, obreiro. Aquele momento que a gente está lá, no Mateus 6, versículo 6. Só com Ele. Aquele momento íntimo, exclusivo. Ele sabe que está ali, não é por outra coisa, é para estar com Ele. Aleluia. Tem Jesus no Novo Testamento. Vem e elogia João Batista. E diz: nascido de mulher, não tem mais nenhum foi igual a ele. Com exceção de Cristo, João Batista. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Avançando para concluir. Aleluia. O que nós cristãos devemos ser, meus irmãos? Sal da terra ou docinho do mundo? Aleluia. O evangelho do docinho do mundo é um evangelho que pode tudo. O evangelho docinho do mundo é um evangelho que nós podemos participar das coisas santas e das coisas profanas. O evangelho docinho do mundo, nós podemos assistir qualquer programação da TV. Não é preciso fazer uma seleção. Pode assistir novela imoral. Pode ser viciado em futebol. Pode ter mais tempo para futebol e para novela do que para a palavra de Deus. Pode ter mais tempo para a novela e para o futebol do que para o esposo. Pode ter mais tempo para o futebol e a novela do que para a esposa. Pode ter mais tempo para a novela e o futebol e para as outras coisas inúteis que tem na TV e na internet. Pode ter mais tempo para isso do que tempo para a família. Pode ter mais tempo para isso do que ajudar, fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho. Pode ter mais tempo para as coisas desse mundo e investir nas coisas passageiras do que nas coisas celestiais e eternas, a palavra de Deus. No Evangelho docinho do mundo, tu deve conhecer tudo que a ciência pode ensinar, deve falar bem, ter um português, um vernáculo impecável, com perfeição, e que ninguém possa te corrigir, mas tu não precisa conhecer acerca do Evangelho. Tu pergunta: tu já leu um livro de Paulo Coelho? Já conheço.
conheço. E um evangelho? Não, não conheço. Tu já leu a história que está naquela revista de fofoca? Eu já li, eu sei tudo daquele artista, aquele ator, daquele jogador de futebol. E tu sabe qual é o segundo evangelho que está nas escrituras? Não, não sei. Tu conhece como é que será o fim da novela, o fim do campeonato mundial? Eu sei, eu conheço tudo. Mas tu sabe como é que será o fim da humanidade? Não, não sei. Quem é cristão sabe, já leu os evangelhos, já leu Apocalipse. Apocalipse fala tudo. Não, não. Pregador, eu gosto de ler romance. Eu gosto de ler romance. Tem na Bíblia Sagrada. Leia o livro de Cantares de Salomão. Tu vai ter o romance mais lindo e belo que alguém pode ler, feito diretamente pelos dedos de Deus, usando pessoas e seres humanos. O livro de Cantares de Salomão fala sobre o romance de um homem e uma mulher que casa nos planos de Deus, e fala também no maior casamento de toda a história que vai acontecer, de Cristo Jesus, o noivo da igreja, que vai casar com a igreja lavada e redimida de boas obras, que tem as suas candeias preparadas e está o esperando dia após dia. Não é só hoje, não é só ontem, em todos os momentos ela está esperando. O meu noivo vem. Eis que ele vem saltando pelos montes. Ó glória! Calaço e nem manto que nem lestemal. Aleluia! Aleluia! Eu gosto de ler livros de autoajuda, pregador. Eu quero ler livro que possa me dar sabedoria e conhecimento para o dia a dia, para os negócios, para falar melhor, conhecer melhor, para me ter destaque na sociedade, na faculdade, com a minha família. Leia Provérbios de Salomão, o livro da sabedoria manifestada diretamente de Deus pela boca de um homem. Separado, enquanto foi fiel, foi usado por Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Não, meu irmão, pregador, eu quero ler livro de terror. Eu gosto de terror, eu gosto de suspense, eu gosto de coisa que choca e faz eu roger o dente. Leia Daniel no Velho Testamento, leia Apocalipse no Novo Testamento. As piores tragédias, as taças de Deus, o império do anticristo quando for derrubado, a besta e o seu domínio por um pequeno tempo. Leia e tu verás a diferença de um terror verdadeiro. Mas a igreja eleita, eu e tu, todos os homens e mulheres fiéis, lavados e remidos no sangue de Jesus, que não tem vergonha de ser cristão, que quando alguém cumprimenta com a paz do Senhor, não diz Pai Senhor e nem diz só paz, diz a paz do Senhor, meu irmão. Pode ser no templo ele cumprimenta, pode ser no banco cumprimenta, pode ser no serviço cumprimenta, pode ser na faculdade, em todos os lugares tu encontra ele ou ele fala, paz do Senhor, meu irmão. Aleluia! É de admirar quem não conhece as Escrituras, mas quem conhece sabe que isso tudo é para cumprir, como disse aqui a missionária Marcia Meire, que quando essas coisas estivessem acontecendo, não é para nós cristãos eleitos em Cristo nos entristecermos, não. Está escrito que é para nós saltarmos, exultarmos, porque o nosso noivo, nosso Senhor, está chegando. Aleluia! Mas em pleno 2011, os sinais mostram, como está escrito, como dores de parto. E os irmãos sabem, que são casados, e principalmente as irmãs, que quando vai aproximando o momento do parto, muda tudo. Quando a mulher está grávida, ela só percebe e depois faz exame. Após ali, a partir de 3 meses, em torno disso, nós também começamos a perceber mudança no corpo dela e ela começa a perceber e sentir. Quando vai chegando perto dos seus 8 meses, para chegar na hora do parto com 9, por aí, os sinais aumentam. E vai mudando e vai aumentando, e ela começa já a perceber. Fala, meu bem, fica preparado, meu bem, em qualquer momento nós vamos ter que correr para o hospital. Meu bem, prepara. Por quê? Não, eu estou sentindo, está mudando, está dando sinal, está mexendo mais. Olha aqui para tu ver, meu, olha que está dando... E está escrito que nesse tempo seria como dores de parto. A criatura geme, está gemendo. A igreja geme. A igreja está gemendo, irmãos. Hoje, homens e mulheres, servos e servas de Deus, pastores, dirigentes, irmãos, do mais simples ao mais, entre aspas, elevado, que quer ser sério, fiel a Deus, irmãos, está sofrendo. Nunca foi fácil, nunca foi de qualquer jeito. É fácil ser crente docinho do mundo, mas ser crente sal da terra nunca foi fácil. Tem perseguição, tem que incomoda. Incomoda.
Quem não quer andar na luz, quando chega a luz incomoda. Quem quer ser destemperado, quando chega o sal que dá o tempero. Aleluia. Meus irmãos, Aleluia. Glória a Deus. Estejamos conscientes. Aleluia. E atentos. Glória a Deus. Porque o Evangelho, a palavra que nos manterá salvo em Cristo Jesus e poderá alcançar outros que nós amamos, da nossa família, parentela, entre outras pessoas, não é um evangelho sem cruz. Não é um evangelho de oba-oba. Não é um evangelho, vem cá, me dá o seu tudo, quanto mais tu me dá, mais tu vai ter. Isso não está na Escritura. Jesus disse em Mateus 10, versículo 8, parte B, de graça receber, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Fazei toda a minha obra, de graça receber, de graça dai. Hoje tem pseudos pregadores, com título de pregador, apóstolo, pastor, entre outros, principalmente na mídia e na internet, vendendo o evangelho, vendendo cura, vendendo Bíblia por R$900, uma Bíblia que vale 50, vende, qualquer lugar custa 50, ele vende por R$900 porque fala que ela é ungida, porque ela fala que fulano de tal orou em cima dela. E não existe escritura, a escritura verdadeira, não existe uma melhor do que a outra não, irmãos. Verdade. A escritura verdadeira tanto pode ser uma Bíblia nova como uma Bíblia velha, velha no sentido de tempo de uso, pode ser uma Bíblia comprada na feira ou ganhada ou vindo dos Estados Unidos, pode ser o pregador de renome que orou, derramou azeite nela, subiu em cima dela, pisou em cima dela, ela não será diferente. O poder não está na letra, a letra mata. O poder está na Escritura, na palavra contida aqui pelo mover do Espírito, pela nossa fé. Existem enganadores, pregadores de evangelho docinho do mundo, vendendo água ungida de 100 até R$1.000 e dizendo que uma gota daquela água que foi ungida e abençoada pelo fulano de tal vai resolver todos os nossos problemas. Heresia, mentira, engano. E as Escrituras já diz que isso ia acontecer. Concluindo, meus irmãos, a minha participação. Não devemos ser cristãos docinho do mundo. Porque o docinho do mundo, que está no nosso meio, um dia ele se aproxima rapidamente. Pode chegar ainda hoje, antes de terminar esse trabalho. Pode chegar a qualquer momento. Nesse dia, todos esses e essas que estão no docinho do mundo e deixaram de ser sarro da terra, a Bíblia diz que naquele dia vai ser dia de choro, de ranger de dentes, de pranto, porque muitos vão dizer, irmãos, por que eu não escutei o meu pastor que pregou a verdade para mim? Por que eu não escutei papai e mamãe que disse que não era para misturar com esse povo? Por que eu não fiquei fiel à palavra enquanto eu podia? Por que eu não obedeci um pouco mais? Por que eu não orei um pouco mais? Por que eu não separei mais do Deus? E agora é tarde, porque a igreja já foi! E naquele dia, a igreja sal da terra estará participando das bodas, festividade, alegria. Mas os docinhos do mundo estarão aqui chorando e gemendo. E vai acontecer, meus irmãos, que naquele momento que estiver cumprindo esta palavra, todos vão procurar saber o que aconteceu com aquele povo. Lembra que eu falei no início que quando o sal está dentro, participando, a maioria não percebe, despreza o sal. Se tu for comprar o sal no supermercado, tu olhar assim, tu não vai achar sal. Se tu olhar assim, não vai achar sal. Se tu olhar assim, não vai achar sal. Sal é olhando para baixo. Ninguém compra sal no supermercado numa prateleira em cima. Ninguém chega no supermercado e encontra uma pilha de sal, igual eles fazem com bolacha, com óleo. Grande promoção. Sal. Grandiosa promoção, escute aqui o caso de som está falando. Sal por R$1.
Ninguém nunca ouviu uma propaganda na Rua do Sal. Ninguém nunca ouviu uma propaganda, eu não ouvi uma propaganda na TV falando promoção de sal, tem sal de 90 centavos. Não! O sal é desprezado. Ele está lá na prateleira, jogado num canto. Lembra que eu contei para os irmãos no início, meu filho falou, acabou o sal, papai. E eu fui comprar sal, lá não tem de tudo. E eu procurei sal em todos os lugares, não achei sal. Quando eu olhei para baixo, é embaixo o sal, é embaixo. Embaixo, mas aquele que humilha Deus, aquele que humilha Deus. Aleluia! E o sal estava lá embaixo, escondidinho. Sal. Baratinho. Sal. E faz toda a diferença. E quando o sal sumir dessa terra, a imprensa que hoje não deixa o evangelho verdadeiro ser pregado gratuitamente, cobra milhões para ter um programa, um horário lá. Existe um critério. Tu não pode falar sobre isso, aquilo e tal e tal. E os covardes, que Apocalipse 21 diz, os covardes ficarão de fora. Os tímidos que falam lá em Apocalipse 21 e 22, não é pessoa tímida, irmão. Sabe esses irmãos, principalmente quando a gente é mais jovem? Tímido. Chegando em 20. Aleluia. Tímido. Não é dessa timidez que ela está falando, não. Eu sou tímida. Tem pessoas que estão depois de adulto, homens e mulheres, que eu digo tímido. Não é dessa timidez que está falando, não. Timidez, lá no original, significa covarde. Covarde! Homens e mulheres covarde. Não fala a verdade que precisa. Aleluia! Oh, glória! Mas o sal vai ser tirado. E esses covardes que estão lá na mídia e aceitou um pacotinho para falar só do que eles querem que fala. Não pode falar contra pecado não, viu? Vocês podem fazer o programa aqui, falar que é de crente, de evangélico, mas não pode falar contra pecado, você não pode falar contra homossexual, você não pode falar contra idolatria, você não pode falar de inferno, você não pode falar de arrebatamento. Você topa assinar o contrato covarde? Aleluia, Jesus. E muitos covardes assinam. Aleluia. Naquele dia! Oh, glória! Levanto que delaço e demante e devasso. Naquele dia, esses que assinaram esses contratos covardes e essa imprensa toda, eu tenho certeza absoluta que entre as empresas de comunicação estará alguém da Rede Globo, que é a pior de todas, a maior inimiga do povo de Deus no Brasil, se chama Rede Globo. Nenhuma é amiga, mas a pior é ela, da TV aberta é a pior. Eles vão mandar repórteres para saber, cadê aquele povo? Cadê aquele povo que sumiu? Cadê o sal da terra? O planeta está diferente, está faltando sal! Está faltando sal! Cadê o sal? Cadê o sal? Aleluia! Remas, que e sabe quem vai responder? Onde está esse povo que está aqui nessa tarde? E outro lugar do mundo que é fiel, que é sal da terra e quer perseverar sendo sal da terra, que não quer ser docinho do mundo? Nós estaremos lá com o Senhor. E sabe quem vai responder para onde foi o sal? Eles vão querer comprar sal, eles vão querer mais sal. Agora nós queremos sal. Não tem mais. Hoje é de graça para quem quer e eles não querem. E eles vão querer. E eles vão chegar na porta de um templo como esse. E toda a imprensa vai estar lá. E alguém lá dentro vai estar lá. Aqueles obreiros, pastores, missionários, irmãos e irmãs, desobedientes à palavra do Evangelho, que vivia só no docinho do mundo, misturado, mas era docinho do mundo, não tinha compromisso sério com Deus. E eles vão estar lá dentro chorando e lamentando. E está escrito que é esses que vão saber o que aconteceu e vão contar para os outros. E aí o repórter vai dizer, nós estaremos aqui agora, nesse plantão para o Jornal Nacional, em rede nacional. Um pastor, juntamente com a equipe, estará agora anunciando para onde foi aquele povo que desapareceu. Há muitas informações dizendo que foi ET, que foi Planeta Chupão, que foi um monte de coisa que vão inventar para enganar o povo. Mas existe esse povo que ficou, que vai dizer a verdade. E vai dizer assim, nós vamos contar. Alô, repórter falando diretamente do município de Goiás, para o Jornal Nacional. Estamos aqui
com fulano de tal, que era desta congregação, e ele vai dizer para onde foi o povo. Neste momento, com você, um link ao vivo, pode falar. Para onde foi o povo? Olha, sabe, é o que aconteceu. Fala logo! Aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa aí, sabe? Fala logo, tem o Brasil inteiro, o mundo inteiro está te ouvindo online. Está na TV, está na internet. Fala! Eles foram arrebatados. O Senhor Jesus arrebatou eles, como estava escrito. E por que vocês ficaram, hein? E por que vocês ficaram? Aleluia, Jesus. É porque nós não levamos a sério. Nós não quisemos ser sal da terra. Nós misturamos e aceitamos o docinho do mundo. Nós ficamos aliançados. O negócio nosso era de cá e de lá. Nós estávamos em todas. Aleluia. E agora não tem mais jeito. Aleluia, Jesus. Enfrentar o anticristo. Mas a igreja eleita, fiel, homens e mulheres, que hoje estão padecendo, sendo criticados, mas enfrenta a luta, está aqui fiel, não mede se a estrada tem barro, se tem poeira, se tem buraco, se não tem buraco, se é perto ou se é longe, e está aqui, está ali, está em todo lugar, que tem oportunidade, fazendo a obra de Deus, cultuando a Deus, lendo a Bíblia, lutando para melhorar cada dia, para dar testemunho em casa, para melhorar na vizinhança, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Compromisso sincero com a palavra. Esses estarão na glória, aleluia. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza. Lá todas as promessas, irmãos, que não cumpriram aqui, que estão para lá, vão cumprir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de fé, em nome de Jesus, estaremos agradecendo a Deus. Eu devolvo o microfone a quem de direito. Aleluia, louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus. Se há alguém aqui nesta tarde, nesse evento, que ainda não confessou a sua fé em Cristo Jesus publicamente, esse é o momento de dar um sinal com a sua mão e fazer. Se há alguém aqui que já tinha a sua aliança, já tem a sua aliança, mas está percebendo que precisa de um novo conserto, que precisa de uma reciclagem espiritual, que está sentindo a necessidade de restaurar o primeiro amor e ser sal da terra, não quer misturar com o docinho do mundo, que não quer perder o seu nome do livro da vida. Aleluia! Esse é o momento. Se você quiser estar aqui na frente, nós estaremos orando por ti, dizendo o seu nome para o Senhor Jesus. Se não, aí do seu lugar mesmo, é o momento de aliança, de conserto, de restauração. O poder de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Eu sinto verdadeiramente Ele aqui, pelo poder da palavra. Esse é o momento. Não deixe escapar, meu irmão e minha irmã, esse momento tão maravilhoso e importante para todos nós. Soberano e eterno Deus, nós oramos nesta hora, agradecido ao Senhor, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, que o Senhor nos guarde cada dia mais, fortaleça esse irmão, essa irmã, esse obreiro, esse pastor, essa missionária, esse servo do Senhor, cada um que aqui está, porque buscou nesse momento estar na tua presença, ouvir a tua palavra, não o que nós queríamos ouvir, mas o que nós precisamos, que nós carecemos ouvir, e nós ouvimos a tua palavra, e nós cremos na tua palavra, e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra alcance cada um aqui, nesse recinto, do menor ao maior, do menor ao maior, que o Senhor alcance, ó Pai. O Senhor tem todo o poder e sonda, e conhece o coração, e sabe quem precisa, numa causa que está enfrentando na justiça, ou no lar, uma batalha, em qualquer área, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo o trabalho negativo, toda seta, toda obra de macumbaria, todo espírito de inveja, em nome do Senhor Jesus, e no poder da tua palavra, segundo o teu Espírito, eu ministro a bênção em nome de Jesus, fortalecimento espiritual, restauração, que nós possamos, ó Pai, ser continuamente sal da terra e jamais docinho do mundo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, oh aleluia, aremanto que aleluia, oh Deus.
Não é lembrado. Aleluia. Deus Glória ao